Mais um tema livre, vamos colocar aqui a treta de Bolsonaro com Dória, ou Dória com Bolsonaro. A ordem que eu vi é essa: primeiro Dória falou, depois Bolsonaro lá respondeu. E eu vou colocar aqui o áudio novamente, porque esse negócio de colocar vídeo aqui, às vezes pode dar problema, aí quando vê o vídeo tem que sair, enfim. E o áudio eu posso ir dando uma pausada aqui, mas vocês vão ficar com a ilustração deles aqui, tá certo? Vamos começar com o Dória então, vamos lá. Boa tarde, governador. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou hoje que tem certos governadores que estão tomando medidas que não competem a eles. Citou inclusive shopping centers e outros estabelecimentos. Queria saber o que o senhor diz a respeito dessa fala e se a polícia daqui de São Paulo pode fiscalizar esses locais fechados, como está acontecendo em outros países. Começo pela segunda parte da sua pergunta. Sim, o Sistema de Segurança Pública do Estado de São Paulo poderá ser acionado, se necessário for, para a complementação da fiscalização. Mas eu quero esclarecer que o setor privado tem se comportado muito bem e seguido as recomendações tanto do município de São Paulo quanto do governo do Estado de São Paulo de maneira exemplar. Todos os setores, inclusive igrejas, templos, cujas informações já foram passadas aqui a vocês. Em relação ao comentário do presidente Bolsonaro, nós estamos fazendo aquilo que ele não faz, liderar o processo, liderar a luta contra o coronavírus, estabelecer informações claras, não minimizar processos, compreender a importância de respaldo da informação científica, da área da medicina, estabelecer o diálogo e o entendimento, como fizemos aqui em São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, com os demais prefeitos e prefeitas de 644 municípios, e também os governadores têm trocado opiniões e feito suas avaliações. Eu lamento ter que dar esta informação de que nós estamos fazendo aquilo que deveria caber ao líder do país, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que lamentavelmente ele não faz. E quando faz, faz errado. Olha só, eu concordo, porque vejam bem, eu concordo na parte de fechar as coisas, porque o que adianta, ó, se no mundo, o repórter falou que não, estão tomando as decisões que foram feitas no mundo. O mundo demorou, o mundo não, os outros países demoraram um pouco para fechar as coisas, e aí aconteceu o que está acontecendo. O Brasil, do jeito que é, olha só, mas ficar em casa, não sei o que, tem que ficar. Claro que quem tem dinheiro, quem tem condições de ficar em casa, é muito, muito fácil, não é? Quem não tem, é difícil, então o governo tem que fazer alguma coisa. Só que assim, se todo mundo for sair pra rua, vai virar uma pandemia e não vai ter como. Vai ser aqueles caminhões do exército carregando corpo pra tudo quanto é lado. E não vai ser só de pessoas idosas, vai ser de criança, vai ser de jovens, porque não tem hospital pra nada. Se na Itália, que é país de primeiro mundo, não teve, como é que vai ter? Entenderam? Então tem que ficar em casa. Não só aí, tá defendendo o Dória contra Bolsonaro, não. Eu tô concordando com o que tem que ser feito. Não é? Todo mundo tá na internet aí, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Claro que tem pessoas que não têm condições, aí o governo tá dando um jeito para isso, mas tem que ficar. Agora vamos ao Bolsonaro. O repórter, não entendo isso, a televisão, né? Os caras vão botar o microfone pro repórter que vai perguntar, não, ele tá falando, parece dentro de uma panela, né? Eu vou perguntar pro senhor, Bolsonaro, ele tá perguntando sobre o Dória. O principal estado do país decretou quarentena. O governador de São Paulo, João Dória. O que o senhor achou dessa medida? Olha, para falar a verdade, que não vou fugir dessa minha característica, é um lunático. Está fazendo política. É um lunático reconhecendo outro lunático. Ele tá sempre certo, né? Em cima desse caso. Olha, é um governador que nega ter usado meu nome para se eleger governador. Então, eu lamento essa posição política dele e está se aproveitando desse momento para querer crescer politicamente. O assunto, no meu entender, tem que ser voltado exclusivamente para esse problema que temos pela frente, que é o... Mas é sobre isso que ele estava falando, que vai trancar as coisas para evitar o problema. Tudo bem que pode ser jogada também política, mas ele está fazendo o quê? Tem que trancar as coisas, as pessoas têm que ficar em casa para evitar. Coronavírus. As próprias pessoas do governo dele estão dizendo que vai ser terrível a coisa e tal. As pessoas que estão à volta do Bolsonaro estão dizendo vai ser ruim. E ele não entende ainda, presidente. Agora a gente sabe por que os filhos puxou, né? Essa é a série da questão.
Então, medidas que este governador tem tomado, como outros do Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, o próprio DF, são questões, do meu entender, que extrapolam. É uma dose de remédio excessiva. Como é que extrapola, presidente? Gente, vocês podem até se inscrever no meu canal se vocês gostam do Bolsonaro. Eu não estou indo... Eu torço que o Bolsonaro acerte. Eu torço que ele acerte. Sabe? Torço. Até nessa entrevista que eu vou deixar os links aqui embaixo, ele fala lá sobre que eles estão estudando ali o remédio para ver uma coisa. Mas vamos colocar as coisas no lugar aqui, ó. Não há uma dose de excesso para assustar a população. É a realidade que a gente viu acontecer no mundo aí fora, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, no Japão, na China, no Japão não, na China, no Japão também, né? Mas na França, na Itália, e aqui estamos tentando evitar muita coisa e o senhor diz que é exagero. E o remédio em excesso torna-se um veneno. Você pode ver o Rio de Janeiro, por exemplo, proibindo pouso de aviões em nossos aeroportos. Olha, os aeroportos estão sendo usados ainda para trazer gente de fora do Brasil para cá. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, presidente. Você precisa trazer insumos para cá, muitos de aviões. Você precisa continuar atendendo quem precisa de um transplante de órgão, que não pode. Isso é outra coisa, presidente. Isso são exceções que podem sim. Não estamos falando disso. Pode vir pelo meio rodoviário ou ferroviário. Então estão fazendo um clima de terror. Mas é um clima de terror, presidente. As pessoas... olha só, eu vou dizer. Eu acompanho o Facebook, tudo direto. Tem pessoas que não estão nem aí pra nada. Vai sair tudo, vai contaminar mercado. Como é que as pessoas vão comprar coisas do mercado? Se conseguirem ter dinheiro para poder comprar coisas do mercado. Aí vão lá, vão se contaminar com aquele monte de gente. Presidente... Nós temos que ficar aterrorizados sim. Nós estamos vendo um exemplo no mundo afora. Por que o Brasil vai ser diferente? Nós somos um país antes do primeiro mundo. Nós somos um outro planeta. A população desses estados. E digo mais, que isso leva à depressão. E uma pessoa em depressão, a sua imunidade cai. Ou ela fica mais propensa ainda ao adquirir o vírus, partir para uma letalidade. E é isso que tem que ser evitado da nossa parte. Levar paz para a população e dizer que essa onda é grande, é preocupante, mas ela vai passar. Essa onda é grande, é preocupante, mas ela vai passar. Quando ele fala isso, eu lembro de outra onda. Tem gente que está procurando outra onda. Presidente, tá certo, tem que acalmar as pessoas, mas tem que deixar bem claro como aí o pessoal da saúde, o pessoal que está à sua volta, que está dizendo que, olha... vai dar merda, o troço não é assim, o troço vai ficar feio, a coisa vai ficar feia, tem que ficar em casa e tal. Mas eu entendo também que vai ser difícil para os empresários, para as empresas. Imagina, shopping fechado, restaurante fechado, tudo fechado. Vai ter que ter policiamento em tudo quanto é lugar. E as pessoas que não trabalham de carteiras assinadas, que não trabalham registrado, quem não tem um emprego fixo, por exemplo, como é que vai sobreviver? Como é que vai? Com a ajuda de R$200 que ainda vai ser, enfim, mas é preciso fazer isso, porque se todo mundo ficar na rua, vai todo mundo se contaminar, e não vai ser só os velhinhos e crianças que vão sofrer, não, vai ser os jovens também, porque onde todo mundo ficar contaminado e não ter aonde ter tecnologia, ter amparo médico, aí não morre só jovem, não morre só velhinhos e crianças, vai morrer jovem também. Enfim, vai ser pior do que os outros países, porque o Brasil é muito grande. Lógico que em termos de população, acho que os Estados Unidos é maior, mas a tecnologia e as condições deles lá é muito melhor do que aqui. Mas enfim, eu quero que vocês digam aí o que vocês acham disso daí. Não é? Porque é o seguinte, o que o presidente está fazendo, tentando, né, com aquela produção do medicamento lá, que ele explicou nessa entrevista também, tá falando sobre isso, eu acho muito louvável. É claro que temos que dar mérito quando tem que ter mérito. Eu torço, mais uma vez eu digo, eu torço para que tudo dê certo, que o presidente acerte nas coisas. O presidente abre os ouvidos um pouco e abre um pouco mais os olhos e fecha um pouquinho mais a boca nas coisas também, algumas coisas, sabe? Porque assim, temos que entender que a gente vai ter que passar por isso, vai ter que fazer, as pessoas vão ter que ajudar umas às outras, entende? Senão não vai dar certo. Só que
passar a mão na cabeça no sentido de, não, é uma onda grande e vai passar, não, não, as pessoas têm que entender que o negócio é feio. Eu queria salientar que um outro vídeo que eu fiz aí, né, fala, porque tem que sair de cima do muro e tal, não é? Gente, eu não é que eu fique em cima do muro, eu vejo pontos positivos. Ó, eu mostrei o Dória, concordo com ele, e discordo também se ele quer cutucar o presidente, se ele quer usar isso pra política, não é? Pra fazer politicagem. Agora, em relação ao presidente dizer que não, o negócio não é desse jeito, que não tem que ser assim, não é assim, presidente. A gente que é povo, que tá na rua, a gente vê como é que é as coisas. Cara, com uma população toda apavorada, só tende a dar muita merda. Tem que tentar ver o equilíbrio. Só que, infelizmente, hoje em dia com as redes sociais, não conseguimos ter esse equilíbrio. Então eu torço pro presidente. Torço, e aqui eu vejo os pontos, eu analiso os dois lados, e eu vejo que há uma sucessão de erro também, porque o governador deveria dar apoio para o presidente dá apoio para o governador, e não é o que está acontecendo no Brasil. Também nunca foi assim, né? Sempre foi diferente, porque que agora ia ser diferente, mas agora tinha que ser diferente, todo mundo tinha que se unir. Então o presidente tem que abrir os olhos e enxergar o seguinte, que tem que colocar na cabeça de muitas pessoas que nós estamos vivendo um problemão que vai durar aí alguns dias, meses, e tem que solucionar isso. Tem que pensar nisso. Pensar em a população não entrar num colapso de todo mundo, uma pandemia, mesmo todo mundo se ficar contaminado e passando para uns e para outros, porque não vai ter como, vai morrer muita gente. E aí se a gente for pesquisar mais algumas coisas aí a gente vai ver coisas que é alarmante, o número de estimativas de morte, disso, daquilo, mas é a realidade que a gente está vivendo. A gente não pode, uma coisa a gente tem que entender, não podemos fugir da realidade. A realidade que nós estamos vivendo é essa, é terrível, parece filme, mas é essa a realidade. Então temos que assumir isso, essa responsabilidade de cada um se proteger para poder proteger os outros, porque se eu pensar só em mim, eu sou jovem, não sei o que, mas eu posso trazer o vírus para minha mãe, posso trazer um parente meu, um vizinho meu que pode ter problemas. E não é só velhos e crianças, pessoas com problemas respiratórios, mas enfim, é isso daí.